De volta aqui no canal, e eu quero falar sobre uma frase que me chamou a atenção do presidente Alberto Guerra no discurso das festividades de aniversário do Grêmio. Eu quero falar sobre Cuiabano, já que ele foi reintegrado ao grupo profissional em São Paulo. E se começasse o Cuiabano lá no ataque, próximo do Soares? Eu quero ir por esse caminho. Ah, e o Jonathan Robert, que depois de longo tempo está voltando ao futebol também neste final de semana com a camisa do Grêmio. Falar sobre tudo isso, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente trocar aquela ideia sobre futebol. Vamos fazer uma live hoje no final do dia, já que é domingo? Pode ser? Vamos combinar isso então, mais lá pro final do dia, sem um horário definido, depois das 8. A gente entra aqui pra trocar uma ideia sobre o Grêmio. Eu falo sempre pra KTO, kto.com, vai no site, faz o teu registro, usa o código promocional BAGÉ. Por exemplo, final de Copa do Brasil hoje. Eu vou no Flamengo, cara. Eu vou no Flamengo. Eu vou pelo fator casa, pelo fator do Maracanã. Faz a tua fezinha lá, dá a tua brincada e usa o código promocional BAGÉ, que daí já no primeiro depósito tu ganha 20% de bonificação. E Marquespan, mais de 12 milhões de pães feitos todos os dias pela Marquespan. Vamos lá com o Grêmio, tá? Eu quero começar pelo Cuiabano. E se o Cuiabano entrar no time? Porque o Renato, essa parte do Cuiabano, essa relação do Cuiabano com o Renato, eu não consigo entender. E confesso a vocês que já procurei todas as possibilidades para tentar entender isso. Pelo seguinte, eu acompanho muito categoria de base. E desde a época que eu estava lá no grupo RBS, antes de tirar esse meu ano sabático do rádio, eu sempre pedi o Cuiabano no time do Grêmio. Mas pedia sempre o Cuiabano como lateral esquerdo. O Renato me surpreendeu e trouxe o Cuiabano para o time não como lateral, como um cara mais avançado, né? Como se fosse um ponta esquerda, moda antiga, um extrema, como queiram, mas aquele cara mais avançado. Ou seja, e ali o Cuiabano entregou muito mais, porque o Cuiabano tem força física, o Cuiabano tem entendimento tático, e o Cuiabano começou até a fazer gol. E gol, às vezes, até com a perna direita, que não é tão boa assim. Então o Cuiabano, ele trouxe para o Grêmio um oxigênio novo, sabe? Ele trouxe uma vitamina nova para o Grêmio. E aí o Cuiabano entrou bem, começou jogando num jogo que nós ganhamos do Atlético Paranaense, lembram? Fora de casa, que era um time completamente descaracterizado, ganhamos. Depois o Cuiabano entra contra o Bahia, naquela fase de quartas de final da Copa do Brasil, muda completamente o jogo e faz o gol que nos traz vivos novamente para Porto Alegre. E depois de alguns jogos o Cuiabano simplesmente sumiu. O Cuiabano deu uma entrega, ele mostrou algo para o Renato que ele merecia pelo menos mais oportunidades. Tem tanto jogador fraco que recebe oportunidade e continua recebendo oportunidade. Com o Cuiabano não foi assim. E já que o Renato tentou o Ferreira, e aí o Ferreira, depois daquele jogo contra o Santos, do lance que ele desistiu da jogada e resultou no segundo gol do Santos, o Renato meio que colocou as culpas de tudo no Ferreira, e tirou o Ferreira do time. Aí colocou o João Pedro Galvão. O João Pedro Galvão pode correr, pode dar carrinho, pode ser um cara forte, pode ser um cara interessado, a gente sabe que ele está irritado, mas enfim, ele não conseguiu mostrar utilidade para o time do Grêmio. Já que vai tirar o João Pedro Galvão e possivelmente tentar o Ferreira agora contra o Corinthians, e por que não tentar o Cuiabano? Já que o Cuiabano foi chamado para São Paulo, nessa tal Operação São Paulo, que já nasceu falhando, né? Porque nós perdemos o jogo para o Bragantino. Não tem mais como fazer esses 6 pontos contra o Bragantino e contra o Corinthians. Mas o Cuiabano foi chamado para São Paulo justamente porque o Reinaldo estava suspenso, né? Depois se conseguiu, tanto o Reinaldo quanto o Renato, mas se conseguiu que essa punição fosse entregue ao Grêmio o efeito suspensivo, então eles estão confirmados, tanto o Renato na Casa Mata quanto o Reinaldo no campo. Mas e por que não utilizar o Cuiabano de novo naquela função que foi o Renato que descobriu do Cuiabano? É um mérito do Renato. Porque o Cuiabano sempre foi um cara de jogar como lateral esquerdo, o Renato viu nele uma qualidade para ele jogar mais avançado. Eu gostaria de ver o Cuiabano no time do Grêmio amanhã, na segunda-feira. Jonathan Robert volta depois de longa parada, né? A gente põe aí 10, 11 meses quase de ausência dos gramados do Jonathan Robert, ele que tinha rompido o ligamento do joelho, aí ele volta numa partida, ainda da Série B do Grêmio. Aí na segunda partida que ele tá começando a pegar ritmo, ele tem a mesma lesão, fica afastado novamente. Ele se machucou em janeiro. Ele teve a cirurgia de novo, né, em janeiro. Outro dia eu fiz o cálculo, mas são cerca aí de 10 meses pelo menos afastado. Ele vai jogar pela Copinha, pela Copa Federação
gaúcha, né, que é a Copa Rei Pelé. Vai um jogo no Alfredo Jaconi contra o Juventude, e tomara que ele volte bem, porque ele pode sim ser uma alternativa muito interessante para o Renato, sabe, de ser uma alternativa numa função, quem sabe, até que o Bitelo desempenhava. Sabe, é um jogador que pode ser uma alternativa muito boa para grupo. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre um sonho que o presidente Alberto Guerra disse que tem no discurso das festividades do aniversário do Grêmio, que ele disse assim, da felicidade que ele estava de ter rompido a marca dos 100 mil sócios, mas que ele tem um sonho de chegar na marca de 250 mil sócios. Se nós pegarmos uma proporção daquilo que o Grêmio era quando o presidente Alberto Guerra chega, né, principalmente por estar voltando da segunda divisão, com uma incerteza de futuro, e para aquilo que em poucos meses o Grêmio conseguiu com a sua torcida, né, porque, claro, de todos, a gente tem que considerar principalmente a chegada do Luizito Soares. Nesse bojo, nesse aumento, só o Luizito Soares, se nós considerarmos, a partir do momento que ele vestiu a camisa do Grêmio, são mais de 52 mil novos associados. E aí tem um desafio, porque ao mesmo tempo que o presidente Alberto Guerra fala em ter esse sonho pode ser alcançado, eu tenho certeza disso, mas depende também da atuação do presidente Alberto Guerra e da sua direção, porque o Grêmio vai ter que contratar também jogadores, quem sabe não do tamanho do Soares, porque igual o Soares é muito difícil de buscar, e o Soares depois de dezembro vai embora. Mas o Grêmio vai ter que buscar mais alternativas para chamar a atenção também desses torcedores. A gente está falando de um total de mais de 10 milhões de torcedores e que hoje tem cerca de 114, 115 mil sócios em dia. Então é possível sim, só que esse sonho, presidente Alberto Guerra, também depende, claro, da sua atuação e dos seus diretores. Te inscreve no canal, deixa o like, aperta o sininho para receber as notificações. A qualquer momento eu volto aqui para falar mais de Grêmio. E com live no final do dia. Até daqui a pouco.